Provas do PSC 2016 já tem nova data definida. Daqui a pouco a gente conversa com a reitora da Universidade Federal do Amazonas, que traz aí todos os detalhes sobre o processo seletivo. E amanhã é dia de Nossa Senhora da Conceição, padroeira do Amazonas. Você vai conferir a programação que será realizada pela Igreja Católica. Isso e muito mais a partir de agora. Amanhã no ar, o seu dia começa aqui. Então vamos direto lá para cima para o RC Coop, que está sobrevoando a zona leste de Manaus, onde acontece nessas primeiras horas do dia uma paralisação dos rodoviários. O anúncio dessa greve foi feito pela categoria na última quinta-feira e a Justiça liberou a paralisação de 30% da frota do transporte coletivo. Então vamos lá para cima com a Adeilson Albuquerque. Adeilson, qual é a situação por aí? Bom dia para você, Dani. Bom dia também para quem acompanha o Manhã no Ar nesta segunda-feira. Nós fizemos questão de mostrar aqui, ó, a Alameda Cosme Ferreira, passando em frente aqui ao pronto-socorro João Lúcio, na zona leste da capital do Amazonas. Até, Dani, para a gente observar e trazer, inclusive, uma prévia de como é que estaria essa possível paralisação do transporte coletivo na manhã de hoje. O Alex agora já se aproxima, inclusive, aqui desse elevado do Terminal 5 para a gente chegar até a empresa Global Green. Olha só, neste momento a gente mostra na íntegra, a gente ilustra que realmente a maioria, a grande quantidade de ônibus da empresa Global Green está aqui parada na garagem localizada aqui na zona leste da capital do Amazonas. Aqui a gente observa ônibus convencionais e os articulados, mais ou menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 articulados deste lado aqui, e do outro lado mais em cima também tem ali 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfim. São mais ou menos 20 articulados e os demais são ônibus convencionais. Ou seja, Daniela Sayag, aqui realmente a gente observa na empresa Global Green, pelo menos boa parte dos ônibus convencionais e também os articulados ainda não saíram aqui da garagem. As paradas de ônibus, você veio sobrevoando até aí, Adeilson, aparentemente está tranquilo? Sim, Dani, como a gente inclusive fez questão de vir mostrando ali um pedaço da Alameda Cosme Ferreira até a gente chegar aqui na empresa, na Global Green, a gente observou que até então as paradas estão muito tranquilinhas. A gente vai tentar dar o 360 aqui, comandante Robson Teixeira, só para a gente mostrar dentro do Terminal 5, aqui na zona leste da capital do Amazonas. O Terminal 5, que é um dos principais terminais da nossa cidade. O Alex agora está mostrando o fluxo de pessoas, o movimento dentro do Terminal 5. A gente vai se aproximar um pouco aqui desse outro lado aqui para a gente mostrar que dentro do terminal, Daniela Sayag, aí sim, as pessoas realmente estão todas ali amontoadas, ali, ó. A gente observa que aí neste trecho, neste ponto, existem muitas pessoas sim esperando o ônibus. Até porque, como a gente mostrou aqui bem ao lado, a maioria, pelo menos a grande quantidade, a gente observou de articulados quanto convencionais estão dentro da garagem. Ali dentro, aqui do Terminal 5, abre só um pouco, Alex, para a gente mostrar que existem ônibus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ônibus aqui, ó. Eles estão posicionados, estão parados dentro do Terminal 5, aqui na zona leste da capital do Amazonas. Mas a gente observa que realmente o número de pessoas no Terminal 5, como a gente mostrou do outro lado, é muito mais intenso. Existe uma quantidade considerável de pessoas esperando sim o transporte coletivo. No nosso observar, Daniela Sayag, realmente a empresa Global Green está só trabalhando aí, pelo menos com essa frota, né? Os rodoviários, eles realmente paralisaram os 30% da frota pelo motivo do não pagamento dos trabalhadores conforme a convenção coletiva de trabalho. Então, realmente, apenas 30% da frota deve estar parada dentro da empresa Global Green, pelo menos é o que a gente observa na manhã desta segunda-feira. O resto já está na rua, mas muita gente, infelizmente, sofre com essa pequena paralisação. E aí um contrassenso, né? A gente vê aí o T5, perdão, muita gente esperando os ônibus, aqui do lado esquerdo o seu vídeo, do lado direito o seu vídeo.
a garagem cheia de ônibus, né? Você consegue ver as pessoas tentando chegar ao seu trabalho e aqui do lado direito do vídeo os ônibus ainda parados, né? Só não está pior porque hoje é uma segunda-feira de um feriado aí imprensado, amanhã é o feriado, mas hoje é ponto facultativo na prefeitura para servidores da prefeitura de Manaus. Muitas escolas públicas também acabaram apertando aí o calendário, deram folga hoje para os seus alunos e muitas escolas particulares também já estão de férias. Então o trânsito só não está pior aí, a quantidade de gente nos terminais de ônibus por conta disso tudo, mas para a grande maioria das pessoas, hoje é dia de trabalho normal e aí vai causar, sem dúvida nenhuma, essa paralisação de 30%, um transtorno muito grande. Obrigada, Deilson, daqui a pouco eu volto com você. O Márcio Azevedo também está acompanhando aí a paralisação e traz mais detalhes para a gente. Ele está ao vivo no bairro Cidade Nova, onde fica aí a empresa Líder. Vamos falar com ele agora. Olá, Márcio, qual o posicionamento dos rodoviários, hein? Oi, Dani, muito bom dia. A gente encontrou aqui no Núcleo 15, onde funciona a garagem da Líder, um dos sindicalistas, um dos diretores. O Bruno nos informou que essa sensação realmente de que a greve não aconteceu acontece pelo seguinte, porque hoje, como você bem colocou aí, hoje a gente tem um feriado imprensado, ponto facultativo, e a frota que está nas ruas é a frota de sábado. Para você ter uma ideia, por exemplo, aqui a Líder, que coloca normalmente 90, 95 ônibus no sistema, com a frota de sábado, ele reduz para 60, 65%, 65 ônibus rodando. O número de ônibus dessa empresa que vai estar pronto para sair. Porém, com a greve, o diretor aqui de transporte acredita que apenas 10, 15 ônibus não devam circular, porque aqui a adesão não foi muito grande dos profissionais. E o que o Bruno do sindicato nos falou é que por conta da multa de R$200 mil imposta pela Justiça do Trabalho, multa diária, caso eles descumprissem a determinação de 70% da frota rodar, o sindicato está passando em todas as garagens para ver se de fato a liminar está sendo cumprida nas garagens, ou seja, para ver se os 70% dos ônibus estão saindo. A gente passou aí pela Global, onde o Adeus está sobrevoando mais cedo, e passamos também em frente à União Cascavel, que são as duas maiores empresas que alimentam o sistema de transporte público em Manaus, e o que nós vimos foi a movimentação tranquila, os ônibus saindo, mas isso que o Adeus mostra também é reflexo da situação da frota hoje, que é uma frota como se fosse do dia de sábado. Então ela vai saindo paulatinamente das ruas, porque hoje não tem funcionário público trabalhando, não tem os alunos não vão às aulas por conta do ponto facultativo, mas o que o diretor do sindicato nos garantiu é que a liminar está sendo cumprida porque eles não querem pagar essa multa de R$200 mil. Ele nos garantiu que já há 2 anos pagam mais de R$1 milhão de multa de outras greves, uma multa parcelada, e é um valor muito pesado que vai doer no bolso. E o motivo da paralisação, Dani, seria, de uma maneira geral, atraso de pagamento, que o pagamento acaba saindo 5, 10 dias atrasado. Segundo ele, cobranças indevidas em algumas empresas. Tem empresa, ele cita o exemplo dessa empresa aqui, onde, segundo o sindicato, funcionários estariam sendo cobrados por peça de veículo quebrado, cobranças indevidas que vêm no contra-cheque. Enfim, ele diz que por a somatória desses problemas, de uma maneira geral, nessa e nas outras empresas, o sindicato resolveu deflagrar a greve marcada para hoje, como ele disse, que está acontecendo, mas de uma maneira muito reduzida. Ele ainda não sabe quantificar se houve a adesão realmente dos 30% determinado pela Justiça. O que ele garantiu é que 70% da frota está saindo. E a gente fez uma conta rápida, porque hoje o sistema é alimentado por aproximadamente 1.200 ônibus. 30% da frota parada, Dani, daria no máximo 330 ônibus de todas as empresas. É uma quantidade reduzida, ainda mais no cenário que a gente coloca no dia de hoje, esse feriado imprensado aí, a semana mesmo só vai começar na quarta-feira. Que bom, mas como a Deilson mostrou aí de cima, a gente tem alguns reflexos, terminal cheios, mas a gente passou aqui por várias paradas de ônibus e a gente não vê aquela aglomeração, aquela grande quantidade de pessoas nas paradas de ônibus como a gente costuma ver em outras paralisações, viu? E que bom, né, Márcio? É uma boa notícia essa de que os sindicalistas estão cumprindo a lei de greve, na verdade a lei
qualquer uma, né? Ela existe para ser cumprida. Que bom, então, que eles têm essa preocupação, estão rodando aí as garagens para que apenas 30% da frota fique parada. Um dia, como a gente já comentou aqui, que pode não trazer grandes reflexos, porque é no meio de um feriado imprensado, mas eles, de qualquer jeito, aí estão dando o seu recado para os empresários, para a prefeitura, de que o que acordo feito tem que ser um acordo cumprido, né? De qualquer jeito, eles estão fazendo aí a sua voz ser ouvida. Obrigada, Márcio Azevedo. Daqui a pouco eu volto com você daí ou de qualquer outro ponto da cidade. Até já. 2 módulos flutuantes do Porto Chibatão, no bairro Colônia Oliveira Machado, na zona sul da cidade, afundaram nesse fim de semana. Vamos ver imagens lá do local. O acidente ocorreu quando um navio fazia uma operação de descarga. Mas, de acordo aí com o 9º Distrito Naval, não houve vítimas nem danos ambientais, graças a Deus, apenas perdas materiais. O navio foi removido do local e o terminal foi interditado. A Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental informou que vai instaurar um inquérito administrativo para apurar aí as causas e responsabilidades por esse acidente. Agora vamos falar de um crime bárbaro. Uma dona de casa e o filho dela, que era deficiente, foram mortos a facadas ontem de manhã no bairro da Compensa, zona oeste da cidade. A polícia, lógico, está investigando o caso. O assassinato ocorreu nesta kitnet e deixou vizinhos e parentes abalados. De acordo com a polícia, uma dona de casa e o filho dela, de 16 anos, que sofria de problemas mentais, foram mortos a facadas. Ninguém soube informar como ocorreu e os possíveis motivos do assassinato. Os parentes disseram que a mulher não tinha envolvimento com o tráfico de drogas e no apartamento não havia indícios de roubo. Ela não tem envolvimento com droga, com nada. Meu sobrinho, ele é especial. Ele tem 17 anos, mas é como se ele tivesse 8. Ninguém sabe o que aconteceu, soubemos só agora. Nenhuma suspeita? Nada. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios. Que terrível, né? Tomara que a polícia realmente encontre os culpados. E em Parintins, um sargento da Polícia Militar foi assassinado durante uma confraternização em um bar. O autor do crime foi preso em flagrante e a polícia suspeita que ele tenha cometido esse ato por vingança. Além desse caso, outros crimes foram registrados no município em menos de 24 horas. Parentes, amigos, policiais, muita gente acompanhou o funeral do sargento Fernando Antônio Pereira Júnior, de 41 anos. O enterro foi realizado com honras militares. Apesar da comoção, o comandante do batalhão afirma que a tropa vai continuar atuando dentro da lei. O sargento Fernando Júnior estava no lugar errado, na hora errada, né, e acabou sendo vítima dessa pessoa insana que estava fora de si. De qualquer forma, os policiais militares estão cada vez mais convictos, como sempre, de exercerem sua missão, de continuarem no dia a dia combatendo a criminalidade. Ele fazia parte da corporação há mais de 20 anos. Fernando Júnior era considerado entre os agentes de segurança um dos policiais mais atuantes da cidade. O sargento coordenava a força tática da Polícia Militar, agindo principalmente contra o tráfico de drogas. Por volta de meio-dia, o sargento estava num bar com mais alguns amigos confraternizando e Arleson Alfaia veio por trás, sem permitir que ele pudesse se defender, e desferiu um golpe que acabou ceifando a sua vida. Ele foi flagranteado por homicídio triplamente qualificado, em razão do motivo fútil, em razão do meio que dificultou, na verdade tornou impossível a defesa da vítima, e também por ter sido cometido contra um agente de segurança em decorrência da função que ele exercia. Arleson Alfaia, de 25 anos, conhecido pelo apelido de Peninha, foi preso em flagrante, depois de ter sido espancado por pessoas que estavam no local do crime. Ele já foi condenado uma vez por homicídio e agora vai responder por ter matado o policial que o prendeu no passado. Devido à sua atuação contra o tráfico de drogas na cidade, o sargento Fernando Júnior era alvo de muitas ameaças de morte. A última delas aconteceu quando a Força Tática, a equipe que ele coordenava na PM, recapturou 3 detentos do presídio. Alguns deles seriam membros de uma facção criminosa. Mas, segundo o delegado que investiga o caso, este não foi um crime por encomenda, e sim uma vingança de Arleson Alfaia contra o sargento. Os elementos de informação colhidos até a presente data não indicam que teria sido um crime de mando, né? As circunstâncias apontam que Arleson Alfaia, muito drogado, reconheceu o policial neste bar, tentou jogar uma partida de sinuca, foi impedido e aí
por vingança, por não gostar da atitude que foi tida contra ele nesse bar. Ele foi até a sua casa, pegou uma faca, voltou e tirou a vida de um policial. Mas não foi só a morte do sargento que movimentou a delegacia no fim de semana. Este homem foi detido acusado de invadir uma casa e fazer ameaças a uma mulher grávida. Este outro, Paulo de Tarso dos Santos, de 21 anos, foi preso acusado de desferir 2 teçadadas no braço de outro rapaz que está hospitalizado. E na madrugada de sábado para domingo, Amilson Valente Barbosa, suspeito de envolvimento com tráfico de drogas, foi morto em frente de casa com 2 tiros no peito. Que absurdo, né? Justamente em Parintins, uma cidade até bem pouco tempo considerada pacata. E aí as nossas condolências à família do sargento. A polícia prendeu no fim de semana 2 suspeitos de terem participação no assalto da loteria de um hipermercado na zona centro-oeste da cidade. Renaldo da Silva, de 19 anos, foi preso no Japim e Igor de Oliveira, de 23, na Compensa. Segundo a polícia, Renaldo era funcionário do hipermercado e passou aí todas as informações para o comparsa. O crime aconteceu no dia 13 de outubro desse ano. Igor entrou na casa lotérica armado, já sabia aonde ficava o dinheiro, olha só as imagens da câmera de segurança, e aí praticou o assalto com violência. Olha só o que ele fez à época com os funcionários ali da casa lotérica. Ambos vão responder agora pelo crime de assalto à mão armada. Vou mudar de assunto agora. 3 toneladas de drogas foram incineradas nesse fim de semana em Manaus. O material é resultado de operações realizadas pela Polícia Federal este ano. A droga foi transportada e queimada em uma empresa de incineração no Distrito Industrial 2, que realiza a queima dos entorpecentes em apoio à Polícia Federal. O trabalho é o resultado de apreensões ocorridas em ações das esferas federais, Polícia e Ministério Público e da Secretaria de Segurança Pública do Estado. De acordo com a Polícia Federal no Amazonas, esta já é a 2ª incineração feita este ano. A primeira aconteceu em março, quando foram incinerados mais de 3 toneladas de cocaína e também de maconha. Nesse lote aqui, são quase 2.900 toneladas também de cloridrato de cocaína, que é a cocaína pura, propriamente dita, e também maconha tipo skunk. Só para a gente ter uma ideia de como essas operações da Polícia Federal têm reprimido o tráfico e o narcotráfico, um tablete desse de 1 quilo de cocaína chega a valer, aqui no Amazonas, que é próximo da fronteira, cerca de R$12.000. Essa droga, a grande maioria vem da região de fronteira, principalmente do Peru e da Colômbia. E a repressão se dá em todo o território para inibir esse transporte, essa entrada dessa droga, a chegada até em Manaus e de Manaus a distribuição tanto no território nacional quanto para o exterior também. Todo o material incinerado passou por perícia na presença da Vigilância Sanitária e do Ministério Público Federal. 90% do material foi apreendido este ano. E, em alguns casos, os policiais tiveram que contar com o apoio de cães farejadores para encontrar o material, pois a criatividade dos traficantes em transportar o produto está cada vez maior. De ferramentas odontológicas, panela elétrica, então isso daí varia e a gente tem que estar também correndo atrás, sempre um passo à frente aí para poder obter êxito aí nas apreensões. Vamos voltar a falar da paralisação aí de 30% da frota do transporte coletivo nesta segunda-feira. O Adeilson Albuquerque agora sobrevoa a garagem da empresa Eucatur na Cidade Nova. Adeilson, qual é a sensação que você tem por aí? Pelo que a gente está vendo aí, muitos ônibus parados também, né, Adeilson? Exatamente, Daniela Sayag. Nós estamos simultaneamente com a Rádio Acrítica FM nesse momento. Como o Alex Gomes, que é o nosso repórter cinematográfico, mostra, esta é a mesma imagem, a mesma sensação que nós tivemos lá na Global Green, de que muitos ônibus estavam retidos na garagem. É a mesma imagem, a mesma sensação que nós temos aqui também na empresa Eucatur União Cascavel, que fica aqui no conjunto Canaranas, na Cidade Nova, zona norte da capital do Amazonas. Muitos ônibus retidos aqui na garagem, inclusive ônibus perfilados ali, ó. Neste momento, inclusive, aparentemente a gente observa que vai sair um ônibus, vai ser liberado um ônibus. Assim como também lá na empresa Global Green, Dani,
hora e outra de 10 em 10 minutos, uma diferença de 15 minutos, sai um ônibus aqui da empresa Eucatu União Cascavel. Mas tem muito ônibus, tanto articulados quanto os convencionais, estão retidos, parados aqui dentro da empresa Eucatu União Cascavel, na Cidade Nova, na zona norte da capital do Amazonas, como Alex Gomes, nosso repórter cinematográfico, mostra aí exclusivamente aqui, direto do RC Coop. Dani. Adeilson, Márcio Azevedo falou agora há pouco com a gente e disse que há uma preocupação aí dos sindicalistas, dos sindicatos rodoviários, em que seja cumprida nas garagens a determinação da Justiça de apenas 30% da frota parar efetivamente. Essa impressão que você tem aí de cima, ele disse que hoje estaria funcionando como se fosse um dia de sábado. Perfeitamente. Eu acredito que esta seja a melhor ilustração, a melhor colocação de que realmente hoje, como nós temos amanhã o feriado, nós temos este dia facultativo, a gente entende, observa, considera também, assim como o Márcio colocou, que realmente muitos ou todas as empresas estão trabalhando com a frota reduzida, com a frota do fim de semana. É o que a gente observou também, a impressão que nós tivemos lá na empresa Global Green e é a mesma impressão que nós temos também aqui na empresa Eucatu União Cascavel. Inclusive, nesse momento, já está sendo liberado um ônibus convencional. Nós vamos dar aqui o 360 com o comandante Robson Teixeira para a gente mostrar um ônibus saindo neste momento. Nós estamos há mais ou menos uns 10 minutinhos sobrevoando aqui e esse é o tempo mais ou menos 10, 15 minutos que um ônibus sai aqui, a diferença de um ônibus para outro aqui na empresa Eucatu União Cascavel. Nós vamos agora pegar aqui o lado da frente da empresa, que fica situada bem aqui na Avenida Camapuã, que é uma das principais vias aqui da Cidade Nova, que liga a Zona Norte à Zona Leste. Está lá, ó. O Alex mostra, nesse momento, um ônibus convencional sendo liberado. E o que nos chama a atenção também, Dani, é que tem ali a viatura da Polícia Militar também. Até como uma espécie, né, de ficar em alerta para uma possível manifestação um pouco mais veemente. E é o que não acontece. Tem um grupo de pessoas ali na frente, algumas pessoas conversando em frente à empresa. Agora sai o ônibus convencional aqui de dentro. E a gente precisa mais um ônibus neste momento também ali, Alex. Pode fechar lá, ó. É o segundo ônibus que sai em menos de 5 minutos, aqui da empresa Eucatu União Cascavel. E ali a viatura da Polícia Militar também neste momento. Eles observaram que estava tudo tranquilinho, e agora também, já fazendo a parte deles, os profissionais da Polícia Militar também já saem neste momento, aqui essa viatura da Polícia Militar que estava bem frente à empresa aqui, Eucatu União Cascavel também já saíram neste momento, já que o movimento por aqui é realmente muito tranquilo, Dani. Adeilson, quando você começou essa sua entrada ao vivo, deu para a gente ver a imagem, e agora a gente consegue também com essa imagem, esse ângulo mais aberto, que está bem nublado aí na Zona Norte o tempo, né? A gente já entrou falando aí de paralisação. Eu queria que você me desse as informações de tempo. Isso é fumaça ou isso é nuvem que deve cair em forma de chuva daqui a pouco na nossa cidade, hein, Adeilson? Exatamente, é a segunda opção. É uma nuvem, são nuvens esparsas que a gente observa aí. É uma névoa úmida que acomete a nossa cidade na manhã desta segunda-feira. Ou seja, Daniela Sayag, podemos ter chuva pelas próximas horas. A temperatura média para hoje é de 25 graus. Sensação térmica de 28. A probabilidade de chover é de 55%. Ou seja, podemos ter chuva pelas próximas horas sobre a nossa cidade. Então, se você vai sair de casa agora ou daqui a pouquinho, leve o guarda-chuva, porque o tempo está fechado, deve chover, segundo as informações do Adeilson, e que o Alex está mostrando mesmo, realmente nuvens carregadas, pelo menos aí na zona norte da cidade, onde a gente está nesse momento sobrevoando aí a Cidade Nova. Obrigada, Adeilson. Daqui a pouco, então, eu volto com você. Porque agora a gente vai para o estúdio da Rádio A Crítica conversar com a Adriane Diniz, que também está ao vivo lá na 93.1 e agora também no Manhã no Ar. Olá, Adriane, tudo bem? Tudo bem, Daniela. Como é que foi o fim de semana? Corrida, não? Não, a corrida é amanhã.
Olha, feriado. Adriane, você sabe, né? Adriane é a nossa atleta, uma das nossas atletas aqui da TV A Crítica. Que bom. Agora vamos falar dessa corrida, Adriane, que está entre os partidos, porque eles têm até 6 horas da tarde de hoje, horário de Brasília, para indicar aí seus representantes na comissão da Câmara, que vai analisar se tem ou não processo de impeachment da presidente Dilma, né, Adriane? É uma corrida que acontece nos bastidores, né, Daniela? Todo mundo está querendo participar dessa comissão, porque ela é muito importante. Essa comissão, são esses parlamentares, no caso 65 parlamentares, que vão decidir se o processo de impeachment passa ou não passa ali na Câmara Federal. Os 29 partidos têm que indicar até às 18 horas de hoje, antes o prazo era às 2, foi adiado para até às 18 horas de hoje, quem vai compor, quem são as lideranças que vão compor essa comissão. No total, são 65 membros titulares e 65 suplentes. E aí as lideranças estão indicando aí quem vai participar de cada partido. No caso da base aliada do governo petista, vai haver uma reunião daqui a pouco, às 10 da manhã, no horário de Brasília, com o Ricardo Bezoini, que é o ministro das Comunicações. Eles vão indicar durante essa reunião. Só que o PMDB, que é um partido da base aliada, hoje, entre aspas, já disse que não vai participar dessa reunião, que o próprio presidente do PMDB falou que, no caso, o Leonardo Piancini, disse que ele que vai indicar, não vai submeter à vontade do Planalto nem às lideranças do partido. Dentro dessa comissão, o PT vai ter 8 membros. O PMDB, o segundo partido lá na Câmara Federal, também vai ter essa mesma quantidade. E aí, vai lembrar que o Eduardo Cunha é o presidente da Câmara que aprovou o pedido do impeachment, ele é do PMDB, o Michel Temer, que assumiria o governo caso Dilma saia, também é do PMDB, enfim, um partido da base aliada que de alguma forma está ali articulando a própria queda da presidente petista. Enfim, todo mundo está querendo participar e essa reunião deve acontecer às 10 da manhã para decidir os partidos da base aliada. A oposição também já está se articulando, o PSDB já tem alguns nomes já cotados ali para participar, os democratas também, e mais tarde, no final do dia, a gente vai saber quem vai compor essa comissão, que é de suma importância para decidir o que vai acontecer daqui para frente, porque esse processo de impeachment é um processo totalmente político, né? A partir do momento que você recebe, agora eles vão avaliar os motivos dessa entrada do pedido na Câmara, mas vai muito de articulação política, quem vai ter mais poder aí dentro dessa comissão. E aí todas as atenções voltadas ao PMDB, que nesse processo todo funciona como uma espécie de fiel da balança, né? Ele está ali num centrão, mas grande parte do partido, ela tem tendências mais para a situação mesmo, outras para a oposição. Então, o PMDB, a gente pode dizer que é uma caixinha de surpresas, mas só em não participar dessa reunião às 10 horas da manhã da base aliada do governo, já é uma grande sinalização para que lado deve pender, não é não, Adriane? É isso mesmo. O presidente do partido, Leonardo Piancini, ele disse que vai tentar agir de uma forma proporcional. Na semana passada, dos membros do PMDB que declararam apoio ou não ao impeachment, 60% dos membros, dos parlamentares, disseram que são contrários ao impeachment. 20% diz que é a favor e outros 20% estão ali nos indecisos. Então, esses indecisos vão contar muito. Mas o presidente disse que não vai submeter à vontade de ninguém, vai ser a dele, né? Vai dizer quem são as pessoas que vão participar. E aí estamos esperando que haja um bom senso, que ele divida de uma forma justa entre a proporcionalidade, né, dos que querem e os que não querem o impeachment. Está na mão do PMDB agora, nesse primeiro momento, o impeachment da presidente Dilma Rousseff, lembrando que esse é só o primeiro passo. A partir da criação dessa comissão, vai ser avaliado durante 10 sessões ainda. Depois a presidente Dilma tem mais 5 sessões para apresentar uma defesa. Enfim, é um processo bem longo, mas muito político, pode mexer muito, não só na esfera política, mas também econômica do país, né? Porque fica uma instabilidade. Os próprios investidores não se sentem seguros em investir num país que está passando por um processo como esse. Agora, muita gente ainda fica na dúvida, né? Esse processo, é bom que fique bem claro, não é já o processo que apura se ela sai ou não do poder. Esse processo todo, todas essas pessoas que estão sendo escolhidas pelos partidos, é que vão dizer se vai ou não dar prosseguimento ao processo de impeachment. Quer dizer, não está sendo votada agora a saída dela, não. Está sendo votada se esse processo vai continuar, porque aí, nesse caso, como aconteceu em 1992 com o Fernando Collor,
todos os deputados e senadores têm direito a voto. Essa comissão, ela apenas vai dizer se vai ser dado prosseguimento a esse processo ou não, né, Adriane? É isso mesmo, são 65 deputados, eles vão dizer se passa ou não. Se a maioria deles for contrário aí ao seguimento do processo de impeachment, o processo é arquivado e morre o assunto ali. Agora vamos mudar de assunto, um assunto está realmente preocupando todo mundo, que é a questão do Zika vírus associado à gravidez, que já está comprovado aí que causa a microcefalia. O número de casos é tão grande que já está sendo considerado uma epidemia no Nordeste do país, né, Adriane? E agora o Ministério da Saúde anunciou nos últimos dias todo um protocolo, um procedimento que deve ser feito para a identificação do Zika vírus, não é isso? É isso mesmo, existe um exame, o nome dele é o RNA-PCR. Esse exame, ele identifica se existe a presença do vírus, do Zika vírus no organismo, só que esse exame só identifica nos primeiros 5 dias. E aí existe um problema, porque o Zika, ele tem os mesmos sintomas iniciais de uma febre chikungunya ou da dengue. Então, é difícil identificar ali qual é a doença que a pessoa tem. Então, o Ministério da Saúde recomenda que, primeira manchinha vermelha no corpo, primeiro sinal de febre, procure um posto de saúde para fazer o exame, principalmente as grávidas, né, como há essa associação à microcefalia. Depois desses 5 dias, já não há mais a garantia de que vai ser identificado se houve o Zika ou não e que isso pode ter alguma complicação na gestação, porque depois disso é necessário fazer um exame de detecção de anticorpo. E esse exame não existe ainda para o Zika. O Zika é uma doença que circula desde 1950 na África, em outros países, mas no Brasil chegou em abril deste ano e agora gente do mundo todo, especialistas estão aqui no país para fazer uma pesquisa, porque se assustaram a primeira vez na história que houve essa associação do Zika vírus com os casos de microcefalia. A gente está vendo aí as imagens na TV A Crítica do mosquito da dengue e ele é o principal transmissor, né? O Aedes aegypti transmite febre chikungunya, transmite também a dengue, que pode matar, e agora o Zika, que causa grandes problemas, principalmente para as mulheres grávidas. Aqui em Manaus e também no interior do Amazonas já existem algumas unidades de saúde que estão em sentinela, justamente para dar uma orientação desde o primeiro momento que a grávida chega na unidade de saúde, já para ter os protocolos de atendimento para evitar que haja uma contaminação e principalmente que haja um problema maior, que a criança, o feto, ser contaminado pelo Zika e, consequentemente, ter a microcefalia, que é aquela doença que reduz o tamanho do crânio e causa vários problemas no desenvolvimento da criança, tanto no desenvolvimento físico quanto mental. Então, mais do que nunca, todos nós temos que fazer a nossa parte, não deixar a água acumulada. A gente sabe que hoje vai chover, quando acabar então essa chuva, vamos tirar ali a água dos pratinhos embaixo dos vasos, enfim, não deixar a água acumulada em pneu, porque ainda a melhor maneira de prevenção é evitar mesmo que o Aedes aegypti possa colocar ovos, né, nesses locais, e a gente sabe que precisa de água para isso. Então, todos nós, mais do que nunca, temos que nos mobilizar para evitar que o mosquito continue em atuação, né, na nossa cidade, no nosso país de um modo geral. Obrigada, Adriane Diniz. Amanhã, então, eu converso com você. Até lá. Até lá. Tchau, tchau. Atenção, candidatos que foram selecionados pelo programa Bolsa Universidade. A partir de quarta-feira, dia 9, logo depois do feriado, começa aí o processo de entrega de documentos para dar continuidade ao ingresso à faculdade. Mais de 7.000 alunos foram convocados para integrar essa nova fase do programa. E quem vai explicar para a gente como é que funciona essa etapa de entrega de documentação é a Thea Morel, com quem eu converso agora. Bom dia, Thea, tudo bem? O que o candidato precisa levar aí e onde é que essa papelada toda deve ser entregue? Bom dia, Daniela. Essa é uma fase muito importante, né? Porque o candidato vai ter entregue a documentação e vai saber aí se realmente vai ter direito a essa vaga, né? Já são mais de 7.300 selecionados. Os documentos básicos são o CPF, o RG, o comprovante de residência, a carteira de trabalho e o comprovante de renda. Aliás, esse comprovante de renda, ele é essencial para quem vai participar do Bolsa Universidade, porque esse é um programa que realmente vai permitir que a pessoa tenha acesso à bolsa nas universidades particulares. Aqui ao meu lado eu tenho a Andréia Brasil, que é coordenadora do programa Bolsa Universidade. Bom dia, Andréia. Explica pra gente, né, sobre esse comprovante de renda, e tem também uma declaração de renda que o candidato tem que levar, não é isso?
Bom dia a todos. O comprovante de renda, de fato, é o documento mais importante dessa fase de entrega de documentação, porque o programa tem como principal critério de seleção a renda do candidato, né? Recebem as bolsas maiores os candidatos que têm renda menor. Então, a comprovante de renda é o documento mais importante e ele pode ser um contra-cheque dos últimos 3 meses ou então a declaração de imposto de renda, ou mesmo uma declaração de autônomo para as pessoas que não têm um emprego com carteira assinada, né? A carteira de trabalho também serve como comprovante de renda se lá tiver discriminado o valor do salário. E é importante que esse comprovante de renda tenha a mesma informação que o candidato informou no sistema quando fez a inscrição. Outra coisa importante também é que todos esses documentos que você mencionou há pouco é para o candidato e para todas as pessoas que ele declarou na ficha de inscrição que fazem parte do seu núcleo familiar, que fazem parte da sua residência. Porque a renda é calculada, a gente chama de renda per capita, ou seja, o volume total da renda dividido pelo número de pessoas que moram na casa. Então, ele tem que comprovar a renda de todos aqueles que moram na mesma residência. E essa renda, né, Andréia, ela não pode ultrapassar R$ 1.182, que seria o valor de um salário mínimo e meio. Agora, fora essa renda, né, a gente tem essas inscrições, né, que vão ser até o dia 11, até sexta-feira. Depois, caso o candidato perca essa vaga, né, como é que vai funcionar uma nova seleção? Porque elas não vão ficar vazias nessas vagas das universidades. É o que nós esperamos, que elas não fiquem vazias. Na próxima etapa, quem não entregar a documentação vai ser eliminado do processo e vão ser chamados novos candidatos que ficaram com status de reserva. Então, é muito importante ficar atento para isso, porque na próxima semana, após esse período de entrega de documentação, nós já vamos divulgar uma lista de segunda chamada para aqueles candidatos que ficaram com o status de reserva, quer dizer, que estão dentro do perfil do programa, têm renda familiar per capita de até 1.180, como você mencionou, e ficaram com o status de reserva, quer dizer, não foram classificados porque naquele curso que ele escolheu não tinha mais vaga. Então, nessa próxima etapa, é bem possível que ele seja chamado. O site para maiores informações. bolsauniversidade.manaus.am.gov.br. Bom, então, Daniela, todo mundo precisa ficar atento, né? A gente tem aí 7.300 vagas que estão disponíveis, podem ser preenchidas até a próxima sexta-feira. Toda essa documentação que a gente falou agora há pouco, ela deve ser entregue na Avenida Newton Lins, na Escola de Serviço Público Municipal, né? No horário de 8 até às 5 da tarde. Daniela. Obrigada, Thea Morel, pelas informações. Agradeço também a Andréa e todos esses detalhes, se você não teve tempo aí em casa de anotar, a gente vai colocar na nossa página do Facebook. Daqui a pouco eu volto contigo, hein, Thea? Agora a gente volta a falar sobre a paralisação. Cerca de 30% da frota do transporte coletivo parou. Uma sinalização aí do Sindicato dos Rodoviários contra os empresários que teriam feito promessas de pagamento agora para dezembro e que, segundo os rodoviários, os sindicatos rodoviários, essas promessas não foram cumpridas. A gente volta a falar ao vivo com o Márcio Azevedo. Ele está no Terminal 3, já sobrevoando o Terminal 4, já sobrevoamos o Terminal 3, o Terminal 5. Agora a gente fala com o Márcio Azevedo, que está no Terminal 3. Qual a movimentação por aí pela Cidade Nova, hein, Márcio? Oi, Dani, aqui no Terminal 4, na saída da Cidade Nova, já chegando aqui próximo à bola do Jorge Teixeira, a movimentação, como vai mostrar o Pedro Bala, olha, é considerada normal para um dia de frota de sábado. Tá? Essas pessoas que vocês estão vendo aí estão aguardando o ônibus articulado, já passaram 2 ônibus articulados aqui nessa linha, já diminuiu a fila, aumentou, mas a movimentação aqui é normal. Porque pelo seguinte, Dani, a gente tinha falado ainda agora da frota, né, de 1.210 ônibus. A questão é o seguinte, que essa frota de 1.210 ônibus, mais ou menos, funciona em dias normais. Com a frota funcionando como um dia de sábado, o número de ônibus cai 30%. Ou seja, aquele cálculo que a gente fez estava errado. O cálculo certo é o seguinte, a frota de hoje que está nas ruas não são 1.200 ônibus, são aproximadamente 870 que estão disponíveis para rodar no dia de hoje por conta desse feriado imprensado, desse ponto facultativo. Desses 870 é que a Justiça determinou que apenas 30% deixassem de rodar. E 30% dos 870 vai dar no máximo 260 ônibus, ou seja, apenas 260 ônibus devem deixar de rodar na cidade de Manaus
por determinação da Justiça, acatando esse pedido de greve dos sindicatos rodoviários. Então, corrigindo aquele número que nós tínhamos passado, que era o número maior, né, de ônibus deixando de rodar, na verdade, pela determinação da Justiça, mais de 600 ônibus estão permitidos sair das garagens no dia de hoje, a atender a população que está nos pontos de ônibus por conta dessa paralisação. E por isso que a gente vê esse cenário aqui no terminal, mas segundo as pessoas aqui, é um cenário normal, tá, Dani? Infelizmente, essa espera, essas filas, é o cenário normal que a gente conta na cidade de Manaus, pela grande demanda de passageiros e uma frota que não consegue atender a total demanda na cidade. A greve, como a gente dá essa entrada, está deflagrado, o sindicato está tentando evitar que um número maior do que 30% deixe de rodar, porque a multa da Justiça foi determinada em R$200 mil diários, né, uma multa diária de R$200 mil, e eles não querem pagar mais essa multa porque já acumulam mais de R$1 milhão de dívidas de outras greves aí que eles descumpriram a determinação, e é uma multa pesada que eles ainda estão pagando. Mas, infelizmente, quem depende de ônibus na cidade de Manaus enfrenta essa situação aí que a gente está mostrando aqui no Terminal 4, na Cidade Nova, Dani. Obrigada, Márcio Azevedo. A gente fica aqui na torcida para que os transtornos sejam os menores possíveis, né? Já que há a paralisação, que esses transtornos para a população sejam menores possíveis. E a gente continua informando aqui no Manhã no Ar a situação aí das paradas, seja lá pelo RC Cop, seja pelo Márcio Azevedo, que pode voltar a qualquer instante. Até já, Márcio. Obrigada por enquanto. Depois de 37 dias fechada, a Praia da Ponta Negra foi liberada para os banhistas nesse fim de semana. Mesmo aí com o céu meio nublado, né? Teve muito movimento por lá, viu? Vamos ver como é que foi. Nesse domingo, mesmo com o céu anunciando chuva, o movimento na Ponta Negra foi considerado bom, principalmente para este vendedor. Ele conta que sentiu no bolso os 37 dias que o local ficou interditado. O movimento estava zero, dava ninguém, a gente tinha que trabalhar na barraca do pastel para poder suprir a necessidade da gente, né? A praia foi liberada porque, segundo a prefeitura, o nível do Rio Negro voltou à normalidade com o fim da vazante. E muita gente gostou da ideia de poder voltar ao balneário. Agora ficou melhor para nós, saímos agora um pouco da água, bem geladinha. Os pessoal agora ficaram mais abertos aqui trazer a família, brincar, entendeu? Durante a interdição, quem era acostumado a tomar banho na Ponta Negra procurou alternativas. A gente, às vezes, teve que pegar a estrada, andar 100 e poucos quilômetros para chegar no balneário, e aqui se torna mais fácil para todo mundo, né? Mas apesar da reabertura, teve banhista que se arriscou na área que ainda está proibida. Já outros gostaram da notícia da liberação, mesmo sem conhecer o local. Fiquei sabendo via internet também, né, pelos grupos dos WhatsApp, os grupos sociais, e vi que ela está aberta e vou te ser sincero, ela está bem bonita. O pessoal diz que é muito suja a praia, mas na verdade não vi isso não. A praia está limpa, está uma praia legal, está uma praia bacana, eu gostei. Pode ser uma boa opção aí para esse feriado imprensado essa segunda-feira ou o feriado de verdade que é amanhã. Vamos ver como é que tá a Ponta Negra, se ela tá limpa mesmo do jeito que a gente falou aí, o usuário, né, o banhista mostrou. Vamos ver lá de cima, a gente volta a falar com a Deilson ao vivo, que sobrevoa então a Praia da Ponta Negra, agora já liberada. Não é isso, Adeilson? Perfeitamente, Daniela Sayag. E a gente observa que ela está limpa. Pelo menos a praia aqui está limpa, como Alex Gomes, que é o nosso repórter cinematográfico, mostra. O movimento é claro. Nós estamos aí neste dia imprensado, vamos colocar assim, mas o movimento, por enquanto, nesta manhã de segunda-feira, não é, claro, igual com o que foi o fim de semana. Mas a gente observa que realmente ela está limpinha, a praia. E aí, ó, 3 pessoas aproveitando para fazer o Cooper, como o Alex Gomes mostra. A gente vai aqui, inclusive, bem próximo aqui da água, para a gente mostrar um pouco mais ali na frente, que assim como no fim de semana, agora pela manhã, é claro, reitero, o movimento de pessoas é bem menor, reduzido, mas algumas pessoas vieram sim, aproveitaram sim, já que ela foi aberta no fim de semana, e muita gente que não gosta daquela agitação, né, daquele aglomerado de pessoas, aproveita para vir aí, ó,
neste momento, segunda-feira, tranquilinha. E aí esse grupo de pessoas aí, 1, 2, 3 pessoas mais ou menos, estão aproveitando para tomar banho, já que ela foi liberada. Tá ali, ó, alguns inclusive dentro d'água e outros ali na praia da Ponta Negra. Alguns já acordaram cedo para vir se refrescar aqui na praia da Ponta Negra. E o que nos chamou a atenção também, Daniela Sayag, o Alex Gomes vai mostrar, olha só, uma imagem inusitada aqui, ó, na praia. A gente teve a semana passada o Márcio Azevedo fazendo aquela série, né, especial sobre essa facção aí, e a gente veio aqui na manhã de hoje, observou aí essa sigla que foi encravada, vamos colocar assim, aqui na praia da Ponta Negra, uma imagem inusitada também que a gente encontrou aqui na manhã desta segunda-feira. Agora, Deilson, eu quero falar mesmo de coisa boa. Tira essa imagem daí, vamos abrir essa imagem, vamos mostrar esse praião. O dia não está dos mais convidativos, né? Tá nublado, a gente sabe, mas ainda assim dá para pegar uma prainha, ainda são 7 horas e 16 minutos, muito cedo. Quem hoje não vai trabalhar, ponto facultativo na prefeitura, com certeza está ficando um pouco mais na cama. Agora mesmo com esse tempo nublado, pode ser uma boa opção, né? Ponta Negra hoje, principalmente amanhã, torcendo aí para dia de Nossa Senhora da Conceição, fazer sol também na cidade, né, Deilson? Perfeitamente, exatamente. É uma ótima opção. Quem não pôde vir aqui no fim de semana, já que ela foi aberta no fim de semana, pode aproveitar, já que amanhã é feriado, né? Muita gente já não trabalha desde o fim de semana, vai voltar ao trabalho só na quarta-feira. Então, a segunda-feira imprensada, vamos colocar assim, ponto facultativo, é uma ótima pedida, sem dúvida nenhuma. O dia pesado, já que muita gente não trabalha hoje, reitero, só volta ao trabalho na quarta-feira. Quem não tem muita coisa para fazer hoje, corre para cá, vem para Ponta Negra, que ela está muito, mas muito convidativa para um banho e até mesmo para um passeio com a família nesta segunda-feira. Dani. E agora já liberada, como a gente vem falando desde o início do programa. Obrigada, Deilson. Daqui a pouco, então, eu volto com você de outro ponto da cidade. A Universidade Federal do Amazonas divulgou uma nova data para a realização das provas do PSC 2016, que foram suspensas no último dia 29 de novembro, como você sabe, né, por suspeitas aí de fraudes das provas terem vazado. O processo seletivo está previsto para acontecer agora, no dia 28 de fevereiro de 2016. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe hoje aqui no Manhã no Ar a reitora da UFAM, Márcia Perales, que eu dou um bom dia. Obrigada por ter aceito nosso convite. Né? Obrigada, que bom tê-la de volta aqui. Obrigada. Por que vocês escolheram essa data aí, Márcia? Porque nós precisávamos de um período para reprogramar todo o programa. Nós estamos refazendo todas as provas. Nós pensamos também no período em que as escolas na SEDUC estão em recesso. E nós contamos muito com os gestores da SEDUC, com os professores. Eles trabalham conosco no dia que nós realizamos o PSC. E nós também precisávamos, então, ter essa logística toda reorganizada, e aí 3 meses foram necessários para que a gente pudesse definir a nova data. E o que muda, né, em termos, assim, para o aluno que vai submeter? Tem que imprimir o novo cartão, essa questão burocrática toda, como é que ele deve proceder? Todas as inscrições estão asseguradas. E no dia 1º de fevereiro, nós vamos liberar no nosso site os novos cartões de confirmação de inscrição. Por quê? Porque como nós utilizamos várias escolas da SEDUC, nós fomos informados que algumas entrarão em reforma. Então, para não ficar aquela agonia para o candidato que já passou por esse momento de tensão, de que a prova foi adiada, nós estamos disponibilizando novos cartões para todos os candidatos, a partir do dia 1º. Então, eles devem imprimir o cartão de confirmação de inscrição, o CCI, e checar. Minha escola continua a mesma, sem problema, eu já fui, já conheço. Minha escola mudou. Então, é aquela orientação que a gente sempre dá, que ele identifique direitinho qual é o local da escola, faça o percurso para que ele possa estar tranquilo nesse dia, chegar com 1 hora de antecedência. Quer dizer, para não ficar naquela dúvida, né? Será que o meu cartão vai precisar ser renovado ou não? Todos serão renovados, porque algumas escolas terão ali alteração, né, no cartão quando o candidato pegar. Algumas escolas que antes era que ele ia fazer a prova, agora não é mais aquela. Isso. Algumas escolas, como a SEDUC informou, entrarão em reforma. Então, nós tivemos que realocar alguns alunos.
Para não ficar na dúvida, como você colocou, todos terão um novo cartão, alguns vão identificar que é o mesmo local, outros não. Haverá essa pequena mudança, mas é um quantitativo, segundo a SEDUC, bem pequeno. Você anunciou à época, né? Você estava, inclusive, assim, bem chateada, a gente imagina, com toda a situação mesmo. A instituição se programa para fazer um grande concurso como esse e acaba tendo que alterar na véspera. Mas você anunciou naquela sua entrevista na véspera que cerca de R$2 milhões tinham sido gastos naquela época. Você já tem um cálculo de o quanto vai ser gasto a mais com esse novo concurso? O PSC, ele custa para a universidade em torno de R$2,5 milhões, né? Uma parte desse recurso vem das taxas que são cobradas com aquele valor da inscrição, certo, que só é para Manaus. O interior, a gente adotou a gratuidade. E aí nós já havíamos trabalhado e utilizado em torno de R$1.250.000, né? E aí nós iríamos precisar, então, uma complementação para fazer agora o novo concurso, mas nós estamos tomando todas as providências para isso. É claro que nós desejávamos não suspender, né, não ter esse custo a mais, mas eu acredito fortemente, toda a equipe, que a gente tomou a decisão, uma decisão difícil e necessária, porque antes de qualquer coisa a gente precisa preservar a lisura desse processo, precisa dar a segurança a todos os candidatos que eles estarão concorrendo em situação de igualdade para esse concurso. Então, fiquem tranquilos, a universidade está tomando todas as providências para que agora, no dia 28 de fevereiro, tudo corra dentro da normalidade. Muita gente, lógico, ficou apreensiva, até chateada, porque teve que alterar aí uma questão de viagem próxima e fim de ano, de família, mas é muito melhor todo esse transtorno agora do que as provas, se as provas tivessem sido feitas, né? Você imagina o caos, inclusive jurídico, que não seria, e depois ter, então, essa desconfiança aí da lisura do concurso. Foi muito melhor. Lógico que o melhor para todo mundo é que não tivesse acontecido, sem mas dúvida, já que foi identificado, que tenha sido suspenso antes, né, Márcia? E muitos candidatos, né, principalmente os meninos do terceiro ano, ficaram preocupados por causa do ingresso, o primeiro semestre de 2016, né? E não haverá nenhum problema, porque... Não muda o calendário, então, mesmo com esse adiamento de 3 meses? Não muda, porque como nós saímos de uma greve longa, o que acontece é que o primeiro semestre de 2016 começa 25 de maio. O concurso será 28 de fevereiro. Então, haverá tempo hábil para matrícula, para que eles iniciem normalmente o primeiro semestre no dia 25 de maio, sem nenhum problema. E, quer dizer, é por conta da greve que já existia a modificação desse calendário, né? Sim. Em função da greve, daquele grupo que parou, nós estamos ajustando o calendário. Então, o primeiro semestre de 2016 só começa em maio. Talvez uma outra situação, a universidade teria que tomar outras providências para agilizar correção, divulgação e matrícula dos alunos, principalmente da terceira etapa, que são os que iniciam agora em 2016. Mas aí, dessa maneira, com esse calendário, pode ser mantido porque tem tempo hábil suficiente. Pode ser. Agora, Márcia, vamos voltar àquela questão da suspensão das provas. Como é que está o andamento das investigações? Já sabe o que aconteceu de fato? Como é que vocês souberam, hein, que podia ter esse vazamento? Nós fomos recebendo informações e a Polícia Federal orientou para que os detalhes não fossem divulgados. Lógico. E à medida em que nós íamos recebendo as informações e checando, nós conferia com as informações. Conferindo, isso, exatamente. Então, a providência primeira no sábado foi protocolar logo na Polícia Federal o que estava acontecendo e pedir providência de investigação rigorosa e ágil, né? E na segunda-feira nós estivemos com o doutor Marcelo, que é o superintendente, reiterando isso, porque isso cria uma situação desagradável para todos que participam do processo. São quase 9.000 pessoas para realizar o PSC, né, da UFAM, de outras unidades. E quantas devem participar efetivamente como candidatos? Quase 68.000 candidatos. E aí, para realizar o concurso, são quase 9.000. Sim. Né? Então, assim, todo mundo muito empenhado, isso sendo organizado, planejado com muita antecedência. Então, nós estivemos lá para reiterar a necessidade de uma apuração rigorosa e ágil. Que está em andamento. Está em curso a investigação e nós estamos aguardando, confiamos no trabalho da Polícia Federal, porque todos nós
queremos saber o que aconteceu, né? Agora, Márcia, não só como reitora, mas como professora, qual a indicação que você dá para os alunos? Vale a pena ainda voltar para as salas de aula, para cursinhos? Você acha que é um período aí de tentar estudar em casa, de relaxar? O que você acha, hein, que ele deve fazer? Eu acho que ele não deve relaxar. É muito tempo para relaxar antes de uma prova. 3 meses não dá. Eu acho que ele tem que aproveitar o final de ano com a família, relaxar um pouquinho, mas depois retomar o ritmo. Você consegue ainda fazer revisão, você consegue talvez aprender novos conhecimentos nesse período, sempre lembrando que ninguém deve deixar para a última hora a impressão do CCI, do cartão de confirmação de inscrição, e também não deve deixar somente para o dia da prova a identificação da sua escola. Pega um ônibus, pega um carro, uma carona e vai até o local da prova para saber quanto tempo leva o deslocamento da sua casa até lá, onde fica exatamente. Isso é muito importante porque normalmente é um dia tenso e nós já tivemos ao longo desses anos com o PSC situações em que o aluno diz, mas eu não achei a minha escola. Preciso ver antes. Antes você vai, identifica, chegue com 1 hora de antecedência e faça uma excelente prova que vale a pena. E olha a indicação, a dica aí da reitora, continue estudando, dá até no fim de ano aí para dar uma relaxada, se for uma viagem curta, mas depois tem janeiro e fevereiro praticamente inteiro para revisar e aprender mesmo, de repente, que não deu tempo, né, Márcia? Isso. Muitíssimo obrigada. A gente conversou Obrigada agora com a Márcia Perales, ela é reitora da UFAM, da Universidade Federal do Amazonas, que na sexta-feira já divulgou, então, a nova data do PSC, que é dia 28 de fevereiro. Isso. Obrigado, Márcia, e que o concurso agora seja tudo certo, que as pessoas aí que foram culpadas por essa fraude, desonestidade, que elas de fato paguem por isso, né, e não voltem a cometer esse crime. Obrigada, Márcia. Obrigada. Vamos ver o que já foi notícia, então, hoje aqui no Manhã no Ar. Mãe e filho são assassinados a facadas no bairro da Compensa, na zona oeste de Manaus. O caso está sendo investigado pela polícia. Em Parintins, um sargento da Polícia Militar foi morto durante uma confraternização em um bar. O autor do crime foi preso em flagrante e a polícia suspeita que ele tenha cometido o ato por vingança. Polícia Federal destrói 3 toneladas de drogas no fim de semana em Manaus. O material é resultado de operações realizadas ao longo do ano. Praia da Ponta Negra é liberada após 37 dias de interdição. Mesmo com o céu nublado, o movimento foi grande neste sábado e domingo. Projeto do governo federal leva capacitação a professores indígenas do interior do estado. As aulas aconteceram em uma aldeia do município de Manacapuru. Além de facilitar o aprendizado, o projeto pretende manter viva a tradição cultural nessas localidades. Agora a gente volta a ver como é que está o trânsito lá de cima, direto do RC Coop, com Adeilson Albuquerque. Adeilson, a gente está sobrevoando, deixa eu ver, é Djalma Batista, é isso? Perfeitamente, Daniela Sayag. Por aqui até que o fluxo de veículos é bastante movimentado, intenso, mas não comparado com um dia convencional, com um dia normal de muito trabalho, já que hoje é ponto facultativo. A gente observa que o fluxo de veículos é bem tranquilinho. A gente também não viu muita gente, aquele aglomerado de pessoas, né, nas paradas. E, inclusive, desde a Ponta Negra, quando a gente veio, passamos ali pela Avenida Pedro Teixeira, chegamos também aqui na Constantino, até aqui na Djalma Batista, nós não vimos as paradas abarrotadas. Então, realmente, o trânsito é muito tranquilinho. Aqui na Djalma Batista, inclusive, é uma boa opção para quem vem da Cidade Nova em direção ao centro ou vice-versa. O fluxo de veículos é um pouco mais intenso aqui, neste ponto, que é próximo dos shoppings, mas nada que comprometa o ir e vir das pessoas também nesta segunda-feira, Dani. Segunda-feira realmente preguiçosa, com cara de feriado, né? Realmente é um feriado prolongado, muita gente aí vai enforcar. É uma segunda-feira que está aí vem entre um domingo e uma terça de feriado, Nossa Senhora da Conceição, amanhã, 8 de dezembro, padroeira do Amazonas. E aí a gente vê Manaus, como diz o Adeilson, tranquilinha. Obrigada, Adeilson, pela participação de hoje. Você e toda a equipe do RC Coop é esperada, então, no programa de amanhã. Até lá, Adeilson. Valeu, em nome de toda a nossa equipe. Até amanhã, se Deus quiser, Dani. Tchau.
E como eu falei, amanhã é dia de Nossa Senhora da Conceição, padroeira aqui do nosso estado, do estado do Amazonas e de outros estados também do país. E em celebração à data, uma série de atividades serão realizadas pela Igreja Católica aqui na capital. Vamos voltar a falar com a Thea Morel, que traz os detalhes dessa programação pra gente, né, Thea? Isso mesmo, Daniela. Bom, um detalhe muito importante dessa programação, dos festejos de Nossa Senhora da Conceição, é justamente o trajeto da procissão. Ele vai ter que ser modificado, porque nós temos obras que estão acontecendo na Avenida Eduardo Ribeiro e normalmente as procissões passam por ali. Então, essa procissão esse ano vai ser um pouquinho diferente. Para falar sobre isso, eu tenho aqui ao meu lado o padre Charles Cunha, que é o pároco da Igreja da Matriz. Bom dia, padre. Vamos explicar primeiro para o fiel como é que vai ser esse trajeto, o que muda dessa caminhada da procissão de Nossa Senhora da Conceição? Então, muito bom dia para todos. Então, nesse ano, a nossa procissão tem uma pequena alteração devido à obra que está acontecendo no Eduardo Ribeiro. Inicialmente, ela sai normalmente da Catedral, em seguida ela vai pela 7 de setembro, depois a Joaquim Nabuco, aí sim a alteração. Ela seguirá até a Ramos Ferreira, da Ramos Ferreira vai pegar a Getúlio Vargas descendo, em seguida Saldanha Marinho e finalmente chegando na Eduardo Ribeiro. Então esse é o novo trajeto para esse ano de 2015. Padre, a procissão é um dos principais eventos que acontecem amanhã, mas tem também programação durante o dia inteiro, não é isso? Então desde já convido você a participar dessa intensa programação do dia de amanhã, começando com a Santa Missa às 7h30 da manhã, depois às 10 horas. Teremos também a oração do terço às 15 horas, 16 horas o ofício da Imaculada Conceição e às 17 horas a procissão, terminando com a missa solene. Daniela, e o padre Charles Cunha estava me explicando também que esse ano a coleta da oferenda vai ser um pouquinho diferente. Vai ter a coleta, mas esse ano tem um destino diferente para o que os fiéis ofertarem para a igreja, não é isso, padre? Então teremos uma motivação muito especial nessa procissão, nessa missa solene, porque vamos abrir amanhã, Dom Sérgio irá abrir amanhã o Ano da Misericórdia. E como gesto concreto da Igreja de Manaus, nesta abertura do Ano da Misericórdia, a coleta da procissão e da Santa Missa será destinada para os cristãos perseguidos na Síria e no Iraque. Então convido você a ser muito generoso nessa oferta. Ok, muito obrigada, padre. Então, Daniela, para os católicos, para os fiéis, é uma boa oportunidade de prestar homenagens à padroeira e também de ajudar os católicos que estão em situação difícil lá na Síria, lá no Iraque, Dessa vez vai ter uma motivação diferente e tem programação durante o dia inteiro. É um feriado e vale a pena aí prestar essas homenagens à padroeira. Dani. Isso aí, Thea? Tão longe da gente, ao mesmo tempo, nesse mundo globalizado, tão perto, os cristãos, então, da Síria, recebendo essa ajuda aqui de Manaus e de outros lugares do Brasil. Obrigada, Thea Morel. Agradeço também aí o padre Charles. E um projeto do governo federal está capacitando professores indígenas do interior aqui do nosso estado. As aulas aconteceram em uma aldeia do município de Manacapuru. Além de facilitar o aprendizado, o projeto pretende manter viva a tradição cultural nessas localidades. Você viu ali no resumo do dia que a gente disse que já tinha dado essa matéria, essa reportagem, mas a gente vai exibi-la agora para você. A perda da identidade cultural, influenciada por outras culturas, despertou a criação de um projeto que leva capacitação para professores indígenas. O objetivo dessa formação é gerar uma capacitação para os professores de 1º ao 5º ano que trabalham na rede do ensino básico, nas aldeias. Aqui, nada de paredes ou quadros. As aulas foram assim, ao ar livre, debaixo de árvores, na aldeia indígena São Francisco do Guiribé, em Manacapuru. Para mim, como indígena, é uma honra receber eles, fazer onde a gente possa levar uma coisa melhor para as comunidades, Fazer esse bom proveito, bom sabedoria por o pessoal das comunidades. Durante o período de capacitação, os professores ficaram hospedados na própria aldeia, o que facilitou a troca de experiências. Isso faz com que eles reconheçam a valorização da sua cultura, das suas histórias. Esta etapa do projeto aliou matemática à cultura indígena. Acredito que vai ser muito importante, para a gente estar trabalhando, melhorar o trabalho nas nossas escolas
E demonstrando para os alunos também, né, o que a gente aprendeu aqui para facilitar e melhorar mais a aprendizagem dele. E com o olhar voltado para as origens culturais dos povos indígenas, o projeto espera manter vivo nas próximas gerações o orgulho de suas raízes. Que fofos, né? Manter as nossas raízes é realmente o que a gente deve fazer. 7h36, a gente faz agora um pequeno intervalo. Volto daqui a pouco com as notícias do esporte e tem também tudo que rolou na Rota dos Chefes, o evento que dessa vez foi realizado na Ponta Negra. Um sucesso delicioso, hein, gente? Perde não, a gente volta em instantes. 2 minutos, estamos de volta aqui no Manhã no Ar. E nesse fim de semana teve mais uma edição da Rota dos Chefes. Dessa vez o evento gastronômico foi lá na Ponta Negra, na zona oeste da nossa cidade. Teve vários pratos amazônicos e muitos pratos diferentes, inclusive a famosa torta da Ludmilla do programa Magazine. Quem não foi, perdeu, viu? Essa delícia de evento. Reparem nesse risoto de bacalhau. Esse prato com jambu e camarão. Ou um sanduíche gourmet. Opções não faltaram para os amantes da culinária nesse fim de semana. Bem legal, né? Aqui para Ponta Negra, a gente sempre está precisando de mais eventos assim para mostrar o principal ponto turístico da nossa cidade, então tá bem legal. A última edição da Rota dos Chefes desse ano foi realizada na orla da Ponta Negra. Um cenário como esse, o clima também foi favorável. E cardápio variado fez Andréa sair de casa com o marido para aproveitar o dia e as delícias dos cardápios. Primeira vez que nós estamos na Rota dos Chefes. Minhas filhas estão amando, nós estamos amando. Vários sabores, um cheirinho bom, entendeu? E um preço maravilhoso. Já estamos aqui avaliando de novo o cardápio para dar mais uma volta, para comer de novo. Mais de 30 estabelecimentos participaram dessa edição e levaram pratos exclusivos a preços com até 50% de desconto. E teve de tudo um pouco. Risoto de bacalhau, tem o caldo verde, representando Portugal. E eu criei um sanduíche do Papai Noel. Como diz a minha filha, é o Natal em forma de sanduíche. O Magazine também participou dessa edição e levou, além da famosa torta da Lud, uma sobremesa que ficou famosa. O maior ponto turístico da nossa cidade, né? Então já tem bastante gente naturalmente, o evento chamou ainda mais pessoas e com um cenário lindo, né? Então foi maravilhoso, acho que pode repetir aqui de novo. Para mim é maravilhosa a experiência, já estou sem voz de tanto explicar o que é o vatel de morango, mas para mim está sendo uma experiência maravilhosa, com certeza. O evento reuniu milhares de pessoas, até quem estava passando pela Ponta Negra não resistiu e parou para fazer uma boquinha e aproveitar o fim da tarde e a noite desse domingo. Eu ia passando direto aqui para ir para um evento aqui próximo e aí resolvi parar aqui com a minha esposa. Já comeu alguma coisa? Já comi, já. Muito bom. Delícia, hein? Água da boca, quanto mais pra gente que tomou café e de madrugada, pra todos nós aqui do programa, essa hora já bate uma fominha de novo. É hora aí de, daqui a pouco, né, pensar em já comer de novo com tanta coisa gostosa que a gente viu aí no ar. Agora a gente vai direto pro estúdio do Craque na TV conversar com a Carol Queiroz, que traz as notícias do esporte pra gente. Carol, ainda abalada com tanta imagem de comida bonita, eu te dou bom dia. Ai, bom dia, Dani. Olha, até difícil, né, falar de esporte depois de ver tanta coisa gostosa assim, mas não tem problema, né? Foi no fim de semana e fim de semana pode, né, Dani? Pode. A gente sai um pouquinho da dieta, não tem problema, mas hoje já é segunda, vamos pensar em comidas saudáveis, em praticar atividade física, que é o que a gente gosta. Agora, Dani, ó, vou começar falando de um assunto bem legal, você com certeza já ouviu falar no pole dance, né? Uma atividade que mistura a dança e as acrobacias ali praticadas em uma barra de ferro. Na manhã de ontem, praticantes dessa modalidade se reuniram no centro para uma mobilização que faz parte de uma campanha nacional que luta aí então pela regularização desse esporte. Vamos ver. Para praticar pole dance ao ar livre não é preciso muito, basta concentração e força. A força para o pole é mais no abdômen, embora você tenha trava na perna e na axila aqui no braço, mas você tem que ter um abdômen forte. Todos os benefícios mental, que você fica com outra cabeça,
além do benefício físico, saúde, é tudo de bom. A manhã de domingo no Mercado Adolfo Lisboa ficou mais bonita com as apresentações dessa modalidade de dança. A ideia foi chamar a atenção de quem passava e principalmente das autoridades. A gente quer que as autoridades, vejam o pole como esporte. Essa mobilização acontece em todo o Brasil, várias capitais estão aproveitando o fim de semana para escolher pontos turísticos de suas cidades, para poder mostrar o pole como esporte, como atividade física, como ginástica vertical. A maioria das alunas é mulher, mas os homens também participam. Temos bastantes homens já praticando e também pessoas de maior idade e de menor idade também. Lógico, com autorização dos pais, A modalidade faz tão bem que virou dissertação de mestrado desta psicóloga. Muitas vão para o estúdio como uma terapia, algumas falaram, para relaxar, para se divertir, fazer novas amizades, descobrir que elas podem muito mais do que aquilo que elas acreditavam. Até quem veio de longe e começou a praticar a dança há pouco tempo também indica. Sempre tive essa vontade de iniciar, só que na França nunca achei uma escola e quando cheguei a Manaus, faz 2 anos, eu vi uma publicação do Estúdio Polidense e aí me apaixonei. Tá certo, então. Mudando de assunto, um projeto social do Amazonas reuniu crianças e adolescentes da capital e do interior, viu? O resultado foi a Copa dos Campeões, uma iniciativa dos Atletas de Cristo. Mais de 300 crianças lotaram o sítio no último sábado. A ideia era unir os alunos do projeto Atletas de Cristo. Esse projeto tem trabalhado na vida das crianças e dos adolescentes, tirando da droga, da prostituição, contra a pedofilia, e dando princípios de Deus, porque é isso que tem mudado. O evento reuniu alunos do projeto da capital e do interior. Boa Vista do Ramos, Novo Airão, Barreirinha e muitos outros. A Luzia, por exemplo, veio de longe. Ela mora na comunidade do Canabuoca, na margem esquerda do Rio Solimões, pertinho de Manacapuru. A gente aprende a ser mais educado com as pessoas. Aprende muitas coisas. Você gosta? Muito. O projeto Atletas de Cristo vem mudando a vida de muitas crianças e adolescentes desde 2003. E os alunos reconhecem a importância dessa ajuda. Aprendi várias coisas, tanto como respeitar o próximo, que eu não tinha tanto isso, eu era meio rebelde. Valeu a pena? Valeu a pena. Você que se interessou, o projeto é gratuito. Você pode inscrever o seu filho pelo esse telefone 91 77 13 70, não paga nada, ele vai ganhar colete, vai ganhar alimentação, ele só precisa estar estudando e o pai ter responsabilidade de participar nas reuniões, de estar presente. Que legal, né? O projeto aí Atletas de Cristo, que há 12 anos já trabalha transformando a vida de crianças e adolescentes. Muito bacana. E no sábado teve evento de MMA em Manaus. Foi realizada a 6ª edição do Rei da Selva, que mostra mais uma vez que o Amazonas é um celeiro de campeões da luta. Um gole d'água e um momento de oração antes de entrar no octógono. Todas as minhas lutas, eu ofereço a minha luta a Deus e pro meu irmão que já faleceu. Um ritual que pode ser decisivo para cada atleta. É que lá dentro, o esforço para derrubar o adversário predomina. Daí vem o cansaço. Mas como fênix, os atletas ressurgem de cada golpe. Depois de uma pausa, é hora de concentrar. Na luta entre Maxi Douglas e Sérgio Ribeiro, eles provaram que no MMA a habilidade decide o jogo. Tem ainda, é claro, a experiência, ingrediente que fez de Maxi Douglas, com 6 lutas profissionais e 4 vitórias, o campeão desse confronto. Cada vez mais melhorando mais, se Deus quiser. No próximo estarei mais forte que nunca. A 6ª edição do Rei da Selva teve 8 lutas, todas frenéticas, regadas de muita adrenalina. E foi assim, cheio de adrenalina, que Leandro Lima confrontou o Luiz Guerreiro. Um golpe demorado, com o qual encurralou o adversário por pelo menos 2 minutos, alimentou a expectativa de vitória, mas não foi dessa vez. Guerreiro, que já começou a luta, venceu depois de aplicar bons golpes. Machucado e cansado, Leandro... Forte, né, cara? Sabendo que o chão do Leandro era muito forte, superior ao meu, mas como eu te falei, eu tenho uma família Nova União. Tem um nosso time muito forte, onde o Messi Pontes, Dian Lopes,
Marcelinho, a galera me ajudou muito. Octógono, uma pista caracterizada por 8 lados, um palco para grandes atletas. Aqui podem surgir grandes nomes do MMA e chegarem a competições internacionais. Foi o caso do amazonense Dileno Lopes, que começou aqui, no Rei da Selva, e foi até o UFC. Um currículo extenso com mais de 20 lutas. O Dileno realmente é um dos símbolos do MMA do Amazonas. E no sábado teve mais uma vitória. É que ele é o treinador de Luiz Guerreiro. Sempre falo para os amigos, assim, é uma felicidade enorme estar acompanhando os amigos de treino e ajudando sempre a evolução deles, entendeu? E fico cada vez mais feliz quando eu vejo que nós trabalhamos na academia e tivemos um bom resultado na luta. E esse moleque aqui vai dar o que falar, não só ele, como muitos lá que treinam comigo, entendeu? Agora, Guerreiro, empolgado com um treinador campeão, né? Cara, não tem como ficar, né? O cara me ajuda no sparring, eu saio na mão com o cara que tá no UFC. Mas a luta mais aguardada aconteceu por volta de 00:30. Joaquim Polônia confrontou Wagner Noronha e Wagner acabou se dando melhor. Em apenas alguns segundos de luta, ainda no primeiro round, conseguiu derrubar o adversário e levantar o cinturão. Eu fico aí todo mundo aqui, cara, todo mundo que torce por mim, todo mundo que me acompanha no meu trabalho, sabe da minha luta, cara. Eu só tenho a agradecer a Deus, cara. A sexta edição do Rei da Selva, ela vem mantendo o padrão. Por mais que existam dificuldades, mas a organização faz o melhor para o público, para os amantes do MMA, para mostrar para eles que Manaus, o Amazonas, realmente pode possuir um palco digno aos lutadores de MMA. Uma noite de emoção, adrenalina e muito suor. Assim foi a sexta edição do Rei da Selva. Parabéns, então, a todos os atletas, né? Agora, Dani, rapidinho, ó, Brasileirão, né? Já acabou, então a gente tem aí Corinthians, Atlético Mineiro, Grêmio e São Paulo já os 4 primeiros colocados aí, classificados já para Libertadores, né? Todo mundo feliz, o Corinthians que já foi campeão há um tempão, com várias rodadas de antecedência, São Paulo que conquistou a vaga no último minuto aí. Mas a gente tem que lembrar dos rebaixados, entre eles o Vasco. Então vamos pegar leve, gente, com a zoação com o Vasco, tudo na paz, entendeu? Na tranquilidade. E também lembrando do Flamengo, que ficou aí em 12º na tabela, não fez aquela campanha extraordinária, mas conseguiu se manter aí na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, gente, vamos pegar leve com a zoação no Vasco, tá? É isso aí, né, Carol? Vamos já é bastante o sofrimento que os vascaínos estão sofrendo com o terceiro rebaixamento aí em 8 anos. Pois é. Gente, ó, Dani, beijo pra você, até amanhã. Obrigada, Carol. A gente se fala amanhã, então. Beijo. Olha só, são 7h54. A gente fica por aqui agradecendo muitíssimo a sua companhia. A gente se vê amanhã às 6h30. Tchau, tchau.